Saudação para você, amigo internauta. Estamos na redação São Miguel das Matas, filho desta terrinha que tem conquistado aí o Brasil inteiro, está morando neste momento no Rio Grande do Sul, estudante da rede pública municipal, ingressou numa universidade pública também, cursou Direito e estou falando de Renildo Neri, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a quem nós recebemos com muito carinho aqui na nossa redação para bater um papo. Doutor, vou tratá-lo dessa forma porque o momento nos exige. Muito obrigado pela tua presença e feliz pelo sucesso que você tem alcançado lá no Rio Grande do Sul. Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Magno, boa tarde internautas da Criativa. Primeiro vamos dispensar os protocolos. Nada de doutor aqui, doutor deixa para essa audiência, né? Agradeço imensamente pelo convite que foi feito para essa entrevista, agradeço imensamente pelo espaço que foi reservado aqui na Criativa. Na verdade tem tempo que a gente está tentando marcar uma entrevista, mas um contratempo daqui, outro de lá, e só agora que a gente conseguiu marcar esse bate-papo para poder falar sobre a trajetória nos concursos e nos estudos. E aliás, exatamente sobre isso, essas trajetórias, porque são várias, né? Quando nós falamos de uma vida é uma trajetória, mas são várias etapas. Estudante de escola pública, conta um pouquinho daquela história lá, e aí eu queria só rememorar aqui um fato importante. Eu fui teu aluno, né? Sim, satisfação. Eu queria rememorar um fato importante. Thaisa, que também foi tua professora e é minha Thaisa companheira. foi no ensino médio. Ela dizia o seguinte, e é um fato marcante, uma pena que nós não temos registro para mostrar. Chovia e o hoje juiz de direito, Renildo, vinha a pés, fazia questão de chegar até a escola, o transporte não rodava, como acontece até hoje, sempre que roda, mas sempre fez questão de estar presente, de valorizar a escola. Conta um pouco daqueles momentos, né? Problema de sempre, é um desafio constante. Magno, eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio aqui em São Miguel. O ensino fundamental, a maior parte na escola CM, que hoje é a Escola Marinês de Regina, né? E o ensino médio... Que foi tua professora também, né? Exatamente. E o ensino médio no CAVB. Eu concluí o ensino médio em 2007. E todo mundo sabe as dificuldades que existem para poder estudar. Para chegar até o final dá trabalho. Principalmente na época do inverno, que muitas vezes não tem caminhão. Naquela época era caminhão, hoje é ônibus. Tinha época que a gente passava 2, 3 dias da semana que não tinha carro. Eu vinha a pé. Vinha eu, alguns colegas. Tinha dia que eu vinha sozinho. Mas não deixava de vir. Porque a chance que a gente tem de melhorar de vida é estudando. É possível dizer que essa tua trajetória precisa servir de exemplo também para outros tantos, não só de São Miguel das Matas, mas que te assistem aí, porque estamos falando da rede mundial agora, no mundo inteiro? Mano, é aquela questão, se a gente luta, se a gente corre atrás, se a gente busca os objetivos, a gente consegue. O caminho é difícil. E eu acho que eu escolhi o caminho mais difícil, que foi estudar. Que é um caminho que a gente entra e não sabe quando é que vai sair. E não sabe se vai dar certo. Por mais que faça o melhor curso do mundo, a melhor universidade do mundo, a gente nunca sabe se vai dar certo. Então, é um pouco de tudo. Um pouco de esforço, um pouco de dedicação, um pouco de sorte e um pouco das bênçãos de Deus para dar certo. Estás hoje no Rio Grande do Sul, mas começou o trabalho em Pernambuco. Assim que ingressou, assim que passou no concurso público, vale dizer que o concurso público é a porta de entrada, não quer dizer que os contratados entrem pela porta dos fundos, não é exatamente isso, porque nós estamos falando de contraditório, mas a porta de entrada para a esfera pública deve e precisa continuar sendo o concurso público, né? Fala um pouco com relação a esse concurso público e a tua passagem por Pernambuco. Concurso público, das piores formas de seleção, é a melhor que existe. Das que foram inventadas até hoje, é a única que consegue, de um modo impessoal, selecionar as pessoas para poder ingressar no serviço público. Não que aquelas pessoas que não entraram através de concurso não sejam boas, não sejam qualificadas. Mas a forma mais impessoal, mais objetiva que se tem de contratar alguém, sem olhar o nome, mas olhando a qualificação, é o concurso público. Então, eu terminei o ensino médio aqui, fui para Salvador estudar, cheguei a fazer alguns meses de pré-vestibular, depois consegui uma bolsa na Católica, de Direito. Fiz um semestre na Católica, depois passei na Federal, na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e lá eu concluí o curso de Direito. Vale ressaltar que a UFBA é uma universidade muito boa. Inclusive lá o curso de Direito, se eu não me engano, é o terceiro mais antigo do Brasil. Do Brasil. Foi criado em 1891, foi com a República. Ou seja, é um curso que tem a idade do município de São Miguel das Matas.
por lá já passaram grandes personalidades do direito daqui da Bahia e, enfim, uma faculdade muito boa. Agradeço imensamente por tudo que tive lá, pelo aprendizado, inclusive, e pelo apoio, inclusive, sobre o aspecto financeiro. Eu não tinha condição de ficar em Salvador. Na época da universidade, eu morei durante os 5 anos de curso em residência universitária. Se não fosse residência universitária, seria muito difícil concluir a graduação. E tinha tudo na residência universitária. Alimentação, moradia. Morava a 15 minutos da faculdade, ou seja, dava para fazer tudo a pé. E entrei em Direito, primeiro porque acredito na justiça, porque eu queria conhecer como é que funciona o Estado brasileiro, todas as nuances do Estado brasileiro, como é que ele funciona, por que é assim e não é de outra forma, por que a lei, enfim, eu queria conhecer, queria saber. E desde o início eu tinha essa pretensão de fazer concurso público. Do meio para o fim, essa pretensão aumentou ainda mais. Tanto assim que eu estudei e passei no concurso, em alguns concursos de analista judiciário, já na faculdade. Graças a Deus, saí da faculdade já concursado. Já concursado, não é? Tanto assim que o curso tem 10 semestres. Eu concluí em 9. Para assumir o concurso. Eu passei em vários. Passei na Justiça Federal em Pernambuco, passei no TRT-8 no Pará, passei no TRT-18 em Goiás, passei no Rio. O TRT é o Tribunal Regional do Trabalho. E fazia concurso viajando com... Tá em Salvador. Salvador tudo é mais fácil. Verdade. Viajando com bolsa de estágio. No meio da faculdade começa a surgir os estágios. Estágio no Ministério Público, estágio no Judiciário. Tem uma bolsa que permite a pessoa, enfim, fazer o que quiser. E foi aí que eu usei esse dinheiro para poder comprar passagem aérea e fazer prova em outros estados. E deu certo. Tanto assim que eu formei antes do tempo. Fui para Pernambuco. Aí em Pernambuco passei uma temporada boa. Passei 8 anos lá. Quantos anos? Desculpa. Tenho 35 hoje. 35 anos, veja, 35 anos. Entrei já no está na público, condição de juiz de direito. De juiz de direito lá do Rio Grande do Sul. É algo que não é comum. Passei no... Eu tomei posse com 24 anos. Estou no Rio Grande do Sul há quase 2 anos. Quantos estudantes estão aí sem conseguir concluir sequer o ensino médio com 24 anos? Outros estão ingressando, é claro que alguns deles não conseguem por uma série de fatores, precisam trabalhar também. Aliás, todos precisam trabalhar nos dias de hoje, mas outros tantos também não têm o devido interesse, né? Então, Magno, eu terminei a faculdade e tinha estava aprovado, fui chamado, fui para Pernambuco. Assumi lá em Recife, tomei posse no cargo de analista judiciário. O bom de Pernambuco é aqui pertinho. Em comparação com o estado da Bahia, que é tão grande. A cidade que eu estava em Pernambuco, praticamente eu me senti em casa. É uma cultura muito parecida. Enfim, qualquer final de semana que eu quisesse, poderia vir aqui. Poderia vir, diferente do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul tem que juntar um feriadozinho. Tem que ser um feriado mais longo, não é? Aí eu fui para Pernambuco, passei 4 anos em Oricuri. Lá que é no interior. Interiorzão. Depois eu passei mais 4 anos em Garanhuns, que é mais perto da capital. E uma cidade muito maior também, né? Isso. Garanhuns muito maior também. Aí o papel do analista judiciário é isso, é assessoramento. É aquela pessoa que é quem está por trás do juiz. O juiz sozinho não consegue fazer nada. Ele tem que ter uma equipe de apoio. E dessa equipe de apoio, uma parte é a assessoria. A assessoria é aquela pessoa que vai lá, olhar os documentos, olhar o processo, assistir à audiência. Depende do tamanho da comarca para ter o número de assessores, é isso ou não? Como é que é essa, para que tenha um número maior ou menor? Porque não é o mesmo número de assessores, de analistas para cada juiz. Na Justiça Federal é igual. É igual. É igual. Na estadual também. Não é comarca, depende. É vara. É porque na federal chama subseção. Sim. Na estadual chama vara. Ou comarca, né? A comarca. Que é o termo mais comum utilizado. Na estadual se chama comarca, na federal chama subseção. Aí eu fui para Uricuri, lá no Alto Sertão Pernambucano, e nunca tinha tido experiência de assessoria. Vale ressaltar isso. Na época da faculdade eu estagiei no Ministério Público, estagiei no Ministério Público do Trabalho, estagiei na Procuradoria, tudo em Salvador, e tudo através de concurso. Até para estagiar você precisa prestar concurso. Estágio, porque o órgão público não pode contratar qualquer pessoa porque fere o princípio da impessoalidade. Então não é nenhum concurso, é uma seleção. Sim, é um processo seletivo. Faz uma redação, um texto, uma prova objetiva e você é contratado para estagiar lá durante 2 anos, que é o tempo que a lei permite estagiar. Contrato de 2 anos. Estagiei esse tempo todo,
Saí da faculdade achando que eu ia ser Ministério Público. Gostei demais. Depois fui justamente parar no Judiciário, para ser assessor. Fui para Oricuri, lá no Alto Sertão, pernambucano. E lá me deparei com uma situação que foi o seguinte. É uma vara, uma subseção que fica distante, que não tem... que a rotatividade de servidor de juiz é muito grande. As pessoas entram, vão removendo e vão para outras cidades. E geralmente não tem juiz por muito tempo. E eu nunca tinha sido assessor em nenhum momento. Então foi um quebra-cabeça. Tinha que aprender como é que faz uma sentença criminal, como é que lida com um benefício previdenciário, como é que lida com improbidade administrativa, para poder preparar uma proposta de sentença e encaminhar para o juiz. Quais eram as maiores queixas, as maiores demandas que enfrentavas naquele momento? Lá em Uricuri? Sim, logo no início da tua trajetória. Primeiro que a gente... tudo é novo. Sim. E tudo aquilo que é novo a gente fica inseguro. A gente não sabe como é direito, né? Tem que pesquisar, tem que ver com calma. Mas deu certo. Mas eu digo o que era que mais caía nas tuas mãos, assim, do ponto de vista das queixas, das reclamações da sociedade. Magno, com relação à queixa da sociedade, a gente não recebe muito. E sendo assessor, não. Porque fica mais escondido. Sim. A queixa chega mais para o juiz. Entendeu? Porque por mais que o assessor faça a minuta, quem vai assinar é o juiz. O nome dele que sai. Entendi. Entendeu? Então se chegar alguma queixa, alguma reclamação, vem para ele. Aí depois eu removi para Garanhuns. A teu pedido, a tua disposição? Eu pedi porque era uma cidade maior, fica mais perto da capital, para pegar já tinha um voo. tempo suficiente para fazer o pedido, sim, porque tem um tempo também. Uma cidade muito boa, diga-se de passagem. Parece Conquista. Parece Vitória da Conquista, né? Uma cidade de um clima frio, ameno. Chega no inverno lá, em Garanhuns, faz assim 14, 13 graus. Em pleno sertão. Agreste. Lá chama Agreste. É Agreste porque nós temos exatamente o outro bioma, né? É. Faz um frio, um clima, uma cidade muito boa, muito organizada. E lá eu fiquei no Previdenciário. Passei esses últimos 4 anos em Garanhuns só no Previdenciário. Saiu de uma área, foi para uma outra. Não, antes também eu trabalhava com Previdenciário. Só também com Previdenciário, mas não tinha uma exclusividade, não era? Só que nessa vara era exclusivamente Previdenciário. Previdenciário é algumas ações contra a Caixa, contra a União, contra... Sim. Enfim, Previdenciário. E aí que eu comecei a estudar, perceber, não, eu tenho que passar outro concurso. Aqui é bom, o cargo é muito bom, financeiramente falando, não tenho o que reclamar, mas eu queria um cargo que tivesse mais autonomia para trabalhar. E foi aí que ingressei nessa loucura. Voltando para concurso de novo. Porque lembra, lá no final da faculdade... Já tinha feito alguns concursos, já tinha passado. Isso. Antes mesmo de concluir. Tinha passado num concurso muito bom de analista judiciário, que paga bem, dá para viver tranquilo. Mas aí, não, agora eu tenho que passar em outro. Juiz. E aí que vem a loucura. Concurso de juiz é... Concorrência é muito grande, né? Concorrência enorme, dificílimo. Minha vida, eu passei um tempo aí, os últimos 2 anos, minha vida era só trabalhar e estudar. Teve 2 anos, época de Natal e Ano Novo, que nem viajei para São Miguel, porque eu tinha prova em janeiro. Fiquei por lá estudando. Não se arrepende de nada, com certeza. Agora dá para ficar mais tempo aqui, né? É. Aí, Magno, eu fiz... Concurso de juiz são várias etapas. A primeira é a prova objetiva, de marcar. E aí a pessoa tem que aprender a decorar o texto da lei, a jurisprudência, que é aquilo que os tribunais decidiram, a doutrina um pouquinho, e aprender a responder. Só objetiva. Objetivo. Aí depois, isso aí já elimina 90%. Essa é a primeira etapa. A primeira etapa elimina logo 98% dos candidatos. Gente. Digamos, de 10 mil candidatos, 15 mil, só cai ficam para 300, 200, 300. Aí a segunda prova é escrita. É uma prova discursiva, um dia. São 3 provas na segunda fase. Discursiva, sentença civil e sentença criminal. Eu vinha fazendo em vários estados. E cada prova eu rodava em uma fase. Rodava na objetiva, rodava na sentença, rodava na discursiva. Mas na vida de concurseiro tem um ditado que diz: concurso público a gente faz, não é para passar não, é até passar. Não é para passar, é até passar. Pode até você conseguir logo no início, na primeira. Pode demorar. Mas... concurso é assim, tem que estudar até passar. Aí fiz o Rio Grande do Sul. A prova objetiva passei, fui para a segunda fase. Primeiro, não que cheguei na discursiva.
caiu exatamente o que eu tinha estudado na véspera praticamente. Eu tinha certeza que eu passava. Quando chegou na sentença civil, foi um caso justamente que eu tinha pego como assessor. Caiu a mesma coisa. Na que eu abri a prova não pode ser. A mesma coisa. É só procurar os dispositivos legais, os fundamentos, fazer a sentença. Mas caiu exatamente um caso que eu tinha feito em Pernambuco. Assim, era outro caso, Sim. mas a estrutura jurídica Sim. era a mesma. E a criminal também foi tranquila. Aí, quando chegou em foi abril, eles vão divulgando aos poucos. Concurso que demora. Esse concurso do Rio Grande do Sul começou em 2019, ficou parado 2 anos por causa da pandemia. Aí depois retomou, foi dar posse pra gente agora em dezembro de 23. De 23 do ano para 2 anos. 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Aí, em abril eu sabia que eu tinha passado nessas provas. Aí tem a última prova, que é a prova oral. É uma prova que o candidato é arguído por uma banca. E aí tem que preparar, tem que manter a calma, tem que estudar, tem que aprender a responder até quando não sabe. Aí marcou minha prova, treinei bastante. De abril, a arguição foi em outubro. Treinando o tempo todo, fazendo curso, treinando com colega, estudando. Fiz. Perguntaram exatamente o que eu tinha estudado. Quando eu saí da prova, não, aqui eu passei, não é possível. Aí voltei para Pernambuco. Só que eu também estava em outras provas, eu tinha feito outros concursos também, de procurador federal e advogado da União. E passei também nos 2. Só que essa daí, a prova oral, foi em Brasília. Aí já sabe como é, aquele mês ali, eu não sabia nem onde eu estava, tinha que acordar e lembrar, hoje eu estou onde. É assim, viajando o tempo todo, fazendo prova. Quando chegou no final de outubro, saiu o resultado. Passei no Rio Grande do Sul. Uma semana depois, passei para advogado da União, passei para procurador federal. Isso num período de 1 mês, porque assumiu, mas logo em seguida passou em 2 concursos, então. Não, foi antes. Eu passei nos 3 de uma vez só. De uma vez. Procurador federal, advogado da União e juiz de direito no Rio Grande do Sul. No interstício de 1 mês, eu quero dizer. As 3 provas orais foram realizadas no mês de outubro. Gente. Eu botei férias e fui estudar. Emagreci uns 4 quilos naquele mês. Pra cima e pra baixo, fazendo prova, estudando, carregando mala de livro. Mas deu certo. E o Rio Grande do Sul chamou rapidinho. 1 mês depois, já estava sendo convocado, eu tomei posse no dia 1º de dezembro. E aí foi uma alegria muito grande. Bate-papo com o Renildo Nery, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A gente já volta conversando com ele rapidinho aqui, ele vai falar inclusive sobre a família na vida dele. Quem acompanha ele nas redes sociais também. Ele não tem muita coisa publicada lá não, mas o pouco que ele tem traz um pouquinho dessa referência da família. Já voltamos esse bate-papo aqui com o Renildo Nery, miguelense, que está residindo no Rio Grande do Sul, juiz de direito, como disse, do Tribunal de Justiça Gaúcha. Muito bem, sequenciando bate-papo aqui na redação da criativaonline.com.br, cidade de São Miguel das Matas, Renildo Nery, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, juiz de direito, já chegando aqui ao finalzinho, já nos encaminhando aqui para as considerações finais. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre família, não é? Ele que tem o seu pai e sua mãe vivos, graças a Deus, Beto e Rosenilda, é isso? Isso. E tem mais um irmão, né? Ele é de uma família de 2 irmãos, e sabe o quanto lutou para chegar onde chegou e certamente deseja muito mais ainda porque tem idade suficiente para continuar estudando, é jovem e tem uma cabeça aberta, uma cabeça propícia aí a conquistar o mundo, por que não dizer assim? Obrigado, Magno. Minha família é toda daqui. Meu pai, minha mãe. Eu me criei aqui, vivi aqui em São Miguel até os 18 anos e toda oportunidade que surge, eu estou aqui. Agora mesmo, eu titularizei lá no Rio Grande do Sul, ou seja, eu estava em Porto Alegre, designado, agora eu vou para o interior, titularizar em uma comarca que fica inclusive perto da Argentina, Santo Antônio das Missões. E a gente ganha 15 dias de trânsito, que é para fazer a mudança. Foi o que eu fiz, aproveitei uma parte desse tempo e vim para cá. Aproveitar um dia na roça, descansar um pouquinho lá e depois eu volto. Com certeza. Como você falou, e a família é a base de tudo. Foi quem me deu todo o apoio emocional para tudo, até os dias de hoje. Como é que era
olha, meu pai e minha mãe, eu tá chegando o Natal, tá chegando Ano Novo e não vou poder ficar com vocês não, eu preciso Mamãe continuar sempre estudando. compreendeu. Sempre compreendeu. Eu lembro que esse concurso do Rio Grande do Sul mesmo, o concurso estava parado por causa da pandemia. Quando chegou no final de 2022, foi 2022 eu acho, dezembro, não, final de 2021 eu acho. Dia 19 de dezembro praticamente, saiu o edital. A prova vai ser em janeiro. Não vou poder viajar, vou ter que me dedicar. Só não tem como viajar não. Minha mãe compreendeu. Porque ela sabe que esse era o único caminho. A mãe é sempre mais sensível que o pai, é isso? As mães são sempre mais sensíveis, as mulheres são mais sensíveis que os homens. É claro que não existe uma regra, mas em linhas gerais é isso. Geralmente a mãe compreende, tem mais sensibilidade para essas coisas, mas minha família de modo geral sempre compreendeu, me apoiou e estava lá no dia da posse comemorando comigo. Tanto assim que a gente arrumou de última hora, a nomeação saiu em cima da hora. Meus pais chegaram lá em Porto Alegre na quinta, minha posse foi na sexta. Certamente, não sei, eu queria... Eles viajam muito, não viajam? Ou uma das primeiras viagens assim para fora do estado, a primeira? Eles chegaram aí lá em Pernambuco, Sim, quando você estava lá em Pernambuco. foram lá em Pernambuco, inclusive de avião, aí foi uma novidade para todos eles. E pro Rio Grande do Sul mais ainda, né, que é uma viagem mais longa. Todo mundo gostou demais da viagem, foi muito bom. Foi muito bom e ter minha família lá na hora. Imagina no momento lá, tá na gravação lá Sim. da posse. Chama o Nós nome, transmitimos ao vivo na oportunidade. A transmissão ao vivo nós replicamos aqui também, na isso Criativa lá Online. em dezembro de 2023. No momento que chama o nome de cada um dos empossandos para assinar o termo de posse. Na hora que chamou meu nome, a mamãe começou a chorar. Tava lá na sala, no lugar reservado dela. E o Dr. Renildo, chorou também, não chorou, chorou por dentro, como é que foi? Mas eu fico muito emocionado, eu não sou tanto de chorar. Mas com certeza foi um momento indescritível. Não tem como esquecer de um momento como aquele, pela importância, pela conquista. E assim, uma conquista que muitas vezes nem eu acreditava. Estamos falando de um município de São Miguel das Matas, é claro. A relação do Renildo, a gente precisa fazer uma relação com o município. É um município que, embora nós sejamos um município rico em diversos aspectos, mas por outro lado, historicamente, nós somos um município em que existem vários destaques, mas não tão aproveitados, e é um município que tem hoje quase 12 mil habitantes. É um município que está próximo de tudo, mas ao mesmo tempo muito distante por conta de acesso. Agora que nós temos uma pista São Miguel Laje, estamos perto de Santo Antônio de Jesus de Amargosa, mas parece que o desenvolvimento de fato dificilmente chega ou atrasa a chegar em São Miguel das Matas, não é? Tem sido muito complicado e nós temos um juiz que saiu daqui, um juiz de direito, alguém que saiu da zona rural, alguém que valoriza ainda a zona rural. Trabalhou de enxada. Trabalhou na enxada, exatamente. Vinha a pés para a cidade quando faltava transporte. Seja por conta das más condições das estradas, seja por conta das más condições dos transportes que trafegavam naquela oportunidade, seja por conta também de algumas faltas de vontade da esfera pública, porque a gente sabe que ameaçou chover, às vezes o transporte não roda, parece que o motorista adivinha, não vai chover, eu não vou rodar hoje não. Mas eu fico feliz com tudo isso, porque isso prova que a educação muda a vida das pessoas. Se não fosse o estudo, se não fosse o conhecimento, a educação, eu não estaria aqui nunca. Nunca, de jeito nenhum. Tudo que eu tenho foi graças aos estudos. E eu vejo também, não só eu não, os meus colegas de faculdade, muitos que vieram da mesma realidade social. Você teve e muitos econômica. colegas que eram semelhantes, não é? Que tinham Sim, vidas muitos, semelhantes, não é? muitos. Histórias de vidas semelhantes. Na República de Estudantes da UF, onde eu morei, todo mundo estava em situação semelhante, ou até pior. E hoje, quando vai olhar a realidade das pessoas, aqueles que estudaram, que enfrentaram mesmo, que correram atrás, todo mundo venceu na vida, graças a Deus. Estado Democrático de Direito, Magno, conclua. explicando essa relação que eu estava falando, essa questão. Os colegas lá da faculdade, da residência universitária, quem estudou, quem correu atrás, venceu na vida. Vários colegas estão hoje com mestrado, doutorado, dando aula em universidade pública, passaram em concursos, enfim. Quem correu atrás conseguiu. Estado Democrático de Direito, e aí nós, e na condição de professor de História que também sou,
500 anos de negação aqui nesse país, a gente não pode negar isso, né? Estou falando do ponto de vista histórico. As políticas de reparação que existem e na qualidade de juiz também recebem muitas dessas demandas também e precisou também ser atendido por essas políticas não clientelistas, né? Porque quando você tem acesso a uma república que você reside com recurso público pago pela sociedade brasileira, porque o recurso público é um pouco de cada um da sociedade brasileira, é preciso fortalecer também essas políticas, né? Com certeza. Sem a universidade pública, por mais que a pessoa não pague mensalidade, é difícil de se manter dentro dela. Ela é custosa. Porque os horários... Estudar o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Às vezes tem aula de manhã, às vezes é de noite, às vezes... Enfim. Ainda mais para quem vem do interior, que não tem como se manter na capital, em Salvador, uma cidade cara. É difícil. E quer ver uma coisa ainda mais? A pessoa forma em direito e depois vai entrar no mundo dos concursos públicos. É outro mundo extremamente seletivo. Só permanece no concurso público. Quem passa no concurso público não é quem é o mais inteligente, quem é o melhor, quem é o mais preparado, não. Tem uma soma de fatores. E uma delas é aquele que teve apoio financeiro. Porque estudar para concurso é caro. Você se inscreve no concurso, tem passagem aérea, tem livros para comprar, cursos, hotel. Hospedagem, É caro, alimentação. é caro. Nessa época eu já era servidor, conseguia me manter por conta própria, mas para quem não tem essa possibilidade, é difícil. Até estudar para concurso público. Veja o quanto historicamente, e aí já chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo com o Dr. Renildo Nery, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Repito mais uma vez, é preciso dizer sempre, é miguelense, natural de São Miguel das Matas, oriundo da escola pública, filho de camponeses, de pessoas que residem ainda no campo, na zona rural de São Miguel das Matas. Parece que a escola pública e a universidade pública, sobretudo, aí a universidade, porque quando você tem a primeira, segunda e terceira etapa da educação básica, estamos falando de educação infantil, ensino fundamental e médio, aí chegando ao terceiro grau, como se falava antigamente, hoje o ensino superior, a escola pública, a universidade pública, ela que deveria ser para quem precisa mais, ela acaba sendo explorada muito mais porque tem um poder aquisitivo maior, porque as próprias condições de aula, né? Manhã, tarde, noite, ou você tem como se manter, ou você não estuda, sobrando para o povão, para aqueles que têm um menor poder aquisitivo, as universidades, as faculdades, não vou nem utilizar universidade, porque a diferença é pesquisa e extensão de universidade para faculdade, sobrando as faculdades, não desmerecendo naturalmente as faculdades, né? Particulares, aí você paga e de fato cursar uma universidade pública. A UFBA, por exemplo, chegamos agora com a UFRB, graças a Deus aqui na nossa região, não é fácil mesmo, né? Então, já se encaminha aí para os teus finalmente e mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, tá? Satisfação, orgulho para nós miguelenses, tá? Quem tem que agradecer sou eu pela entrevista, pela possibilidade de abrir esse espaço para que eu pudesse vir aqui falar contigo. Agradeço imensamente por tudo e até que enfim que deu certo, né? Porque a gente está comentando e tentando marcar esse encontro desde a época da posse. Desde a época da posse. E cada dia tem uma coisa, cada dia acontece um... Mas enfim, ontem você entrou em contato comigo, deu tudo certo. Agradeço a todos. Agradeço a você de modo especial. Volta quando lá para o Rio Grande do Sul? Volto já na semana que vem. No sábado. Semana que vem já está assumindo lá os trabalhos. Na segunda-feira já vou para a comarca lá no interior. Já na condição de... Juiz titular. Titular, só sai quando quiser e vai gostar da cidade. Já gostou da cidade, né? Lá é bom, é um estado diferente, é outra cultura, mas eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar. Tá lá perto da Argentina, né? Lá no limite com a Argentina, lá no sul do país. Muito bem, tá. Bate-papo aqui, repito, Renildo Nery, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, falando sobre sua trajetória nos estudos, até a chegada ao concurso público. Repete aquela frase, concurso público não é para fazer até... Faz até passar, não é para... Como é? Concurso público... Faz, não é para passar não, faz até passar. Faz, não é para passar exatamente, logo de primeira, né? Nem todos conseguem, a maioria aliás não consegue. É até passar, né? Então... Eu não conheço ninguém que passou de primeira. Aí, pronto, não existe. Perfeito aí. Continue insistindo, continue tentando, tenham como referências histórias de vida como a história do Renildo Nery aqui de São Miguel das Matas, juiz de direito do Tribunal de Justiça de lá do Rio Grande do Sul. Meninada, mulherada, aqueles que têm uma idade menor, idade maior, não tem idade para estudar não é? Continue tentando, afinal de contas, a vida é feita de desafios, nada que vem fácil.
você consegue valorizar tanto quando a conquista ela é da forma como aconteceu. Conversei recentemente com o Elbert também. Aliás, eu converso com o Elbert constantemente. O Elbert, que é aqui de São Miguel das Matas, fez o direito, acabou também, foi Meu juiz contemporâneo de substituto. faculdade. Pois é, foi juiz substituto lá em Salvador também, acabou também deixando de lado aí o concurso público, está trilhando numa outra área, mas aí, veja, eu estou falando de história de vida semelhantes, Cada um foi por um desafiadoras. caminho, graças a Deus, é tudo certo. Continua dando certo, graças a Deus. Amém. Abraços, nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.